Tensão de operação. Observe sempre a tensão de operação, principalmente da sua região. Na minha região, por exemplo, fase neutro é 127 volts, mas em várias regiões do Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, o fase neutro é 220. E o que que isso implica? Ora, um micro-ondas 127 com 1000 watts de potência, ele consome a mesma quantidade de energia que um micro-ondas com 1000 watts de potência 220. Qual é a diferença? A diferença é que o meu 127 vai consumir mais corrente, vai ocupar mais corrente da capacidade do meu cabo, né? Já o 220, menos. Então, para a mesma quantidade de potência, maior é a corrente de consumo. E tem outra. Fornos elétricos, por exemplo. Esses equipamentos mais novos, né, os eletrodomésticos mais novos, inclusive geladeiras, freezers, fornos de embutir, micro-ondas de embutir, boa parte deles hoje em dia só vende 220. Até tem fornos elétricos em 127, fornos a gás, né, com opção 127. Mas aí não vale a pena. O custo-benefício de um forno elétrico desse de embutir 220 é muito maior do que o 127. Inclusive, se você acessar sites de venda online de eletrodomésticos, você vai perceber que em alguns eles fazem diferença de preço em tomadas em geladeiras, por exemplo, de 127 volts e geladeiras de 220. Então, assim, fique alerta com a tensão de operação dos equipamentos que o seu cliente vai utilizar. E você vai descobrir isso lá na dica 1, no debriefing. Se o seu cliente tem, se a tensão de operação da região que o seu cliente está construindo a edificação é 127 volts e você identificou que ele terá eletrodomésticos em 220, você vai ter duas opções aqui. Ou você faz tomadas duplas, né? E a de cima vai ser o 127 e a de baixo tem que ser vermelha ou sinalizada em 220 para evitar acidentes. Se você plugar um equipamento 220 no 127, não vai acontecer nada. Às vezes ele vai até ligar. Por exemplo, um liquidificador, que é um motor. Talvez ele até ligue, mas bem fraquinho. Parece que está querendo funcionar, mas ele não tem ali energia suficiente para rodar. Então ele vai rodar bem fraquinho, não vai ser com aquela força que ele geralmente roda. Agora, se você pegar um equipamento 127 e ligar no 220, assim que você ligar, você queima ele. Ele não suporta. A não ser que ele seja bivolt ou ele tenha um fusível, que é muito difícil. Então você plugou, ele queima. Então, em lugares 127 volts, você tem que sinalizar as tomadas. O que que eu te indico? Eu te disse a primeira opção, as duas. A segunda opção, passa uma caixinha 127, uma caixinha 220 e vai alternando e deixando de forma homogênea a distribuição das tomadas 127 e 220 para o cliente ter todo o conforto que a gente quer que ele tenha. E aí, nas tomadas 220, você cola aquele adesivo 220. Isso não vai evitar um futuro acidente com tomada 127, mas a gente tem que sinalizar. Agora, se você está numa região 220 volts, aí é mais tranquilo, porque praticamente tudo seu é 220. Você não tem a opção do 127 volts. Então, preste muita atenção na tensão de operação dos equipamentos que serão utilizados, principalmente se na sua região for fase neutro 127 volts.